Olá, queridos, bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. Capítulo 12, verso 1 ao verso 17, falando sobre olhando para o autor e consumador da nossa fé. O objetivo desse comentário é ressaltar o valor da perseverança, direcionar o nosso olhar para a pessoa de Cristo e valorizar a disciplina cristã, tá? Eu convido que você faça a leitura de todo esse capítulo 12, que ele vai enriquecer, só vai somar no seu conhecimento e com certeza você vai poder crescer muito mais. O escritor aos Hebreus está chamando os seus leitores mais para perto agora, depois dele ter exposto no capítulo 11 uma galeria de heróis da fé. Quando ele menciona todos os heróis, muitas pessoas do Antigo e do Novo Testamento que morreram mesmo sem alcançar a promessa, mas foram fiel a Deus. E o escritor está dizendo que esses heróis, eles venceram e agora eles estão, numa linguagem do escritor, como espectadores, vamos dizer assim, em uma arena, em uma Olimpíadas, olhando para aqueles que estão lá disputando o pódio e aplaudindo, esperando que também sejam vencedores. O escritor dos Hebreus mostra essa imagem para os seus leitores. Olha, eles já venceram, eles chegaram, e agora somos nós que estamos aqui, pelejando para chegar no pódio, não podemos recuar. Ele usa essa expressão, e é interessante que ele vai fazer comparação com as Olimpíadas lá na Grécia, com os gregos lá nos anos 700 a.C., porque eles eram rigorosos, a disciplina era rigorosa. Eles não podiam participar de uma Olimpíada daquela vestido em hipótese alguma, todos deveriam estar nus. Em algum momento eles era só os atletas, depois passou a ser os atletas, passou a ser os técnicos, os dirigentes dos clubes, ou seja, todos aqueles que estavam ali, os treinadores, todos estavam nus. Há quem diga que era, certo historiador conta que essa medida era para que todos os competidores eles pudessem competir em igualdade de competição, ou seja, de condições, estavam todos igual, no mesmo patamar. E é isso aqui que o escritor dos Hebreus vai trazer para os seus leitores, para mostrar para eles de que esses atletas, eles precisavam fazer isso se eles quisessem ser vencedores. Então todo peso supérfluo tinha que deixar de lado. E o escritor mostra que a carreira cristã também é assim, todo pecado e todo embaraço. O escritor do PEC, do Projeto de Educação Cristã Continuada, da CADB, ele chega a mostrar que os embaraços podem ser considerados como amizades, como lugares e até hábitos. Amizades. Pastor, amizades, isso pode ser embaraço na minha vida, dependendo da amizade. Existem amizades que não comprometem a minha fé, mas toda amizade que comprometa a minha fé e a minha caminhada cristã, essa amizade eu tenho que deixá-la de lado. Todos os lugares que eu gosto de frequentar, o que eu gostava de frequentar, e que esses lugares também trazem prejuízos à minha fé, não condizem com aquilo que eu creio, e não oferece para mim condições para mim continuar servindo a Deus e cultuando a Deus, nesses lugares eu também preciso abandonar a eles. Meus hábitos, os hábitos que eu tenho, que você tem, que na verdade eles não condizem com os ensinamentos da palavra de Deus, os hábitos da murmuração, os hábitos da mentira, os hábitos da glutonaria, os hábitos, quem sabe, da prostituição. Aliás, todo e qualquer hábito que não condiz com os princípios cristãos, eles precisam deixar de lado, pois eles são embaraços. E o escritor mostra de que nós precisamos deixar esses embaraços e correr com perseverança. Perseverança. Nenhum atleta ganha nada sem decisão. Ele precisa renúncias e precisa perseverança. Quantas coisas ele precisa renunciar para poder estar em pé de igualdade na hora da competição? E o escritor deixa claro que perseverança é aguentar sob pressão. Perseverança é continuar quando as coisas estão difíceis, mas eu tenho que continuar. Era isso que o escritor queria mostrar aos seus leitores. Olha,
Vocês estão enfrentando pressão? Estão enfrentando dificuldade? Qual a pressão? Qual a dificuldade que eles estavam enfrentando? A dificuldade é a pressão dos líderes judaizantes que queriam que esses novos irmãos voltassem à prática da velha lei, dos rituais do templo, dos rituais da lei, como prova de que eles pudessem se salvar através daqueles rituais. E então tinha alguns que já estavam meio desanimados. E o escritor diz, olha, perseverança é aguentar firme, aguentar sob pressão. Perseverança é continuar quando as coisas estão difíceis. Continue, persevere. Ele ainda mostra, assim, o escritor, ele abre um leque mostrando para o seu leitor, dizendo o seguinte, olhe para o pódio, e lá no pódio contemple Jesus. Jesus olhando para você e dizendo, olha para mim. Por isso que o escritor diz assim, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O escritor faz um comentário como que se Jesus estivesse no pódio, na linha de chegada, dizendo, olhem para mim, não olhe para as circunstâncias difíceis, olhe para mim, não olhe para as provações que são grandes, olhe para mim. Era isso que o escritor queria que os seus leitores entendessem, que eles olhassem, fixassem o seu olhar no final, no pódio, aonde eles precisam chegar. E vale ressaltar agora que o escritor também mostra para eles que essa dificuldade que eles estão passando poderia ser uma forma disciplinar de Deus para que eles fossem aprovados. Ou seja, o escritor deixa claro de que a disciplina cristã, lá no capítulo 12, do verso 5 ao verso 13, ele deixa claro que há pelo menos 3 argumentos para eles aceitarem a correção, as correções divinas, vamos dizer assim, as disciplinas divinas. Uma delas é que na palavra de Deus já está escrito, o escritor mostra que lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 11, verso 12, que o pai corrige o filho a quem ama. E por que o pai corrige? A disciplina de um pai para um filho não é simplesmente na ideia de disciplinar, de maltratar, mas a disciplina ela tem um propósito. Qual é o propósito? Um filho criado sem disciplina, que o pai não lhe dá disciplina, mais tarde ele será punido pelas autoridades. Pelo juiz, por exemplo, o juiz ele tem o poder de punir as pessoas. Uma pessoa que não recebe instrução, que não recebe disciplina, que não é disciplinado, e quando ele então comete as suas infrações e chega diante do juiz, o juiz então determina a sua pena e ele é punido por causa dos seus atos. E aí o escritor vai dizer, olha, por isso que muitas vezes nós precisamos aceitar a correção de Deus, a disciplina, mesmo essas afrontas, essas angústias, essas perseguições, como prova de que nós estamos sendo disciplinados para sermos aprovados. Ele deixa muito claro, o escritor aos Hebreus, aos seus leitores, que a disciplina também prova que somos amados de Deus, que somos filhos amados, porque o pai só corrige aquele filho que ama, né? Se ele não ama, ele não corrige, mas se ele ama, ele corrige. Então o escritor deixa claro que quando nós somos corrigidos ou disciplinados pelo Senhor, é porque nós somos amados por Ele. O escritor ainda até deixa muito claro de que muitos pregadores dos nossos dias hoje, eles prestam um desserviço para Deus, quando as suas pregações são sempre de conquista, de vitória. E essas conquistas e vitórias, elas são vistas a partir de uma ótica secular e mundana. Ou seja, essa ótica não é a mesma ótica de Deus, porque o amor sempre é entendido por dar coisa e não sempre está recebendo. Ou seja, o escritor também mostra que a disciplina visa um nobre propósito. A disciplina, ela faz com que esta pessoa seja capacitado para enfrentar. Existe um pregador que uma certa vez ele disse que as adversidades, muitas vezes, elas são bênçãos disfarçadas. Entendeu? A disciplina faz com que a gente amadureça. O escritor do nosso comentário chega a dizer que muitas pregações de hoje parecem assim oferecer Deus como um Papai Noel,
que está simplesmente para dar presente para as pessoas, só dá presente, venha para o culto, venha para a igreja, porque Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo, e a mensagem da correção, a mensagem de mostrar que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado, e que o pecado precisa ser corrigido, essa mensagem está fugindo dos púlpitos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o escritor chega lá nos versos de número 14 ao verso 29, e ele vai chegando à conclusão do seu ensinamento, quando ele diz assim, a decisão é sua. É mesmo que ele dizer para os seus escritores, olha, você tem uma decisão a tomar. Queridos, eu e você temos uma decisão a tomar. Qual era a decisão dos leitores, do escritor? No verso de número 14, ele diz assim, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu e você precisamos, à luz desse texto, não é simplesmente parafrasear. Eu posso aplicar esse texto literalmente para nós hoje. Se quisermos ver a presença de Deus, precisamos viver em santidade. E a santidade, meus irmãos, não é a santidade na hora que nós aceitamos a Jesus, já nos tornamos santos, não. Na hora que aceitamos a Jesus, nossos pecados foram perdoados, nós nascemos de novo, é o novo nascimento, nós fomos regenerados. Mas a santidade ela é progressiva, é a nossa vida, a nossa conduta cada dia. O escritor diz assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. O escritor ainda mostra a figura de Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Valorize as coisas espirituais, as coisas que Deus te deu. Os dons que Deus te deu, valoriza, não troque por nada. E aí eu finalizo dizendo, não rejeite a oferta de Deus, as mesmas palavras que o escritor disse aos seus leitores no verso 25 do capítulo 12. Não rejeite a grande oferta de Deus. Que Deus te abençoe, espero poder ter contribuído com você nesse comentário e que possamos juntos crescer nesse conhecimento da palavra de Deus, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.